Diz assim a palavra do Senhor: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, Deus, porque tu és um Deus vivo, um Deus que trabalha, Senhor Deus, para nós, porque nós esperamos em ti, e bem-aventurado é aquele que pode esperar em ti, porque alcançará as bênçãos do Senhor, alcançará a resposta, alcançará a vitória. Senhor, que nessa noite o Senhor venha estar ministrando em cada vida, que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, crendo que o Senhor fará, não da maneira que nós esperamos, não porque merecemos, mas porque tu és fiel à tua palavra e há de cumprir tudo aquilo que é o teu propósito. Por isso nós já te agradecemos, Senhor. Fala conosco, que nessa noite haja cura, salvação, libertação, e que haja, Senhor Deus, cada vez mais corações dispostos a se curvar diante de ti. Assim nós oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Nunca se viu, nem nunca se ouviu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Em quem você tem esperado? O que você tem esperado? Qual é a tua esperança? Qual é a sua expectativa de fazer algo na força do seu braço, na sua capacidade? Nós aqui, particularmente, nós alimentamos cada vez mais no coração dos jovens, principalmente dos jovens, a estudarem, a buscarem seus sonhos. Também os mais velhos, né? Porque sonhos, enquanto você estiver vivo, você deve buscar realizar seus sonhos. Mas quando a gente fala com os jovens, principalmente em relação àqueles que, às vezes, nós vimos com tanta frequência aí fora, pessoas que não têm expectativa, ou que os jovens não criam perspectivas de crescimento, de melhoras, né? Tudo está bom, ou então é tudo muito rápido, mas é necessário passar pelo processo. É necessário entender que tudo tem um tempo. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Então, a Bíblia está dizendo que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Então, esperar, não só em quem nós esperamos, que é em Deus, mas o tempo daquilo que Deus vai fazer. E aí, eu comecei a entender, fui lendo, fui vendo o que Deus queria falar. Esse versículo, essa passagem nós pregamos, deve ter uns 3, 4 meses atrás, algo desse tipo. Mas aí o Senhor começou a ministrar exatamente sobre isso, sobre os caminhos e propósitos que Deus tem para realizar aquilo que nós esperamos nele. Porque, amados, não é da maneira, nem sempre, né? É da maneira que nós esperamos. Não vou dizer que não é, porque às vezes nós esperamos de uma forma e até acontece. Mas nem sempre é. Mas ele faz cumprir a sua palavra. Em Isaías capítulo 55, verso 8, se você, do 8 ao 11, diz assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Vamos ler até o 11. Como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Ou seja, o lugar, a direção, a forma por onde o Senhor vai te levar, o caminho por onde o Senhor vai te levar, nem sempre é conforme você pensa. Aí ele diz: e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O que Deus está falando é que nós vemos aquilo que está diante dos nossos olhos, mas como o Senhor está mais alto, o Senhor consegue ver adiante. Lógico que ele já está lá na frente, mas é uma forma para a gente entender. Porque se você subir no alto de uma montanha, você vai ver mais distante.
É como se o Senhor estivesse dizendo: vocês estão aqui embaixo, olhando muito perto de vocês, mas os meus pensamentos, a minha visão, o meu propósito vai muito além. E aí ele diz: como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regar a terra e fazer brotar e florescer, para que ela produza semente para o semeador e pão para o que come, assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo, atingirá o propósito para o qual a enviei. Quem envia a palavra em teu favor é o Senhor. A Bíblia diz: basta uma palavra do Senhor para que nós possamos ver as coisas acontecendo. Basta uma palavra. A gente louvava muito esse hino, né? Basta uma palavra do meu Deus. A gente precisa entender isso, querido, que uma palavra de Deus em teu favor, ninguém pode mudar esse decreto. Ninguém pode mudar. Ah, mas o médico falou. O médico não tem poder maior do que Deus. Lógico, ele estudou, ele se preparou, ele vai falar aquilo que ele estiver vendo como diagnóstico, mas a última palavra a teu respeito é o Senhor que tem. E a Bíblia vai dizer para nós que os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o fim que desejais. Então é esse Deus, mas nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Nós precisamos entender que o tempo que a gente chama de tempo de deserto, ou seja, o tempo da espera, da onde houve a promessa, até onde a gente chegar na terra prometida, nós vamos passar por momentos de luto. Nós vamos passar por momentos de provações. Nós vamos passar por lugares, por situações que nós não gostaríamos. E é sobre isso que o Senhor começou a ministrar. O Senhor falou para mim, me fez lembrar, por exemplo, da história de José. Será que nós, e agora eu vou falar principalmente José, imaginaria que para que ele tivesse um sonho realizado, um sonho qual ele dizia que ele via que o seu pai, que 11 estrelas, né, que ele dizia como se fossem os seus irmãos, o sol e a lua, se prostraria diante dele. Quando, na verdade, lá na frente a gente vai ver que os seus irmãos se prostram diante dele, porque ele se torna governador do Egito. Ele se torna, primeiro, uma função que não existia. Olha o que Deus faz. Um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus cria uma função que não existia, que era governador do Egito. Existia Faraó, existia os demais, mas governador do Egito não tinha. Mas a Bíblia diz que José se torna governador do Egito. Mas antes ele tem que passar por cisternas, antes ele tem que passar como escravo, antes ele tem que passar por prisão, antes ele tem que passar por calúnias, antes ele tem que passar por humilhações, mas o Senhor fez se cumprir aquilo que havia falado em respeito dele no sonho para José. Ou seja, aquilo que vai fazer o Senhor nem sempre é da maneira que nós esperamos, mas eu quero declarar em nome de Jesus, pode aguardar, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Então, nós começamos a ver isso. Se você olhar as suas histórias, começar a ver pessoas perto de vocês, ou perto de nós, né? Vamos ver pessoas que tiveram uma infância difícil, uma infância onde ele olhava para dentro da sua casa e não via nenhuma perspectiva, ele olhava e talvez não tinha relacionamento com a sua mãe, talvez não tinha bom relacionamento com seu irmão, igual José, talvez não tivesse bom relacionamento até mesmo com seus pais, mas uma coisa é certa, Deus foi trabalhando em favor dele e hoje nós vemos pessoas formadas, pessoas bem-sucedidas, pessoas com famílias abençoadas, porque esperaram a promessa de Deus se cumprir. E a gente vai vendo, e se a gente for pensar, por exemplo, geograficamente a Bíblia tinha uma promessa, Moisés, pega esse povo e leva para a terra prometida. E geograficamente o caminho mais próximo era o quê? A terra dos filisteus.
Geograficamente, talvez a tua bênção pareça muito perto se você simplesmente atravessar a rua, mas talvez o Senhor queira que você dê a volta ao quarteirão para que você entenda que é necessário maturar não somente a tua vitória, mas maturar o teu coração para que você esteja preparado para a bênção. Porque nem sempre o problema é a tua bênção, talvez o problema seja o seu coração. Quantas pessoas, a gente sempre costuma falar aqui, que a gente viu jovens aqui e que diziam, eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar, e a gente falava, mas você está estudando? Estou estudando e tal. E às vezes a gente conseguiu um emprego para essa pessoa, às vezes a gente via essa pessoa conseguir um emprego por seus próprios esforços, mas quando passava 20 dias, um mês, que a gente olhava, cadê essa pessoa? Agora ela está trabalhando, agora ela tem um salário, agora ela acha que não precisa mais do Senhor. Geograficamente, o povo da terra era só atravessar a terra dos filisteus, estaria na terra prometida. Mas acontece que aquele povo não estava preparado para enfrentar os filisteus. Não estava preparado para enfrentar um desafio de guerra, um desafio onde teria que enfrentar um povo forte, preparado, destemido, e que certamente acabaria com o povo de Israel, se a gente for ver humanamente falando. Mas geograficamente o Senhor fez eles rodarem a terra, andarem pelo deserto, demorarem 40 anos para conquistarem, porque o Senhor que prometeu é fiel para cumprir. E o que fez o Senhor? Forjou o coração daquele povo. Deuteronômio 8, vamos ler os versos 15 e 16. Ele os conduziu pelo imenso e terrível deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Olha o que o Senhor fez o povo passar. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhar-os e pôr à prova, para lhe fazer o bem no final. Então, amado, às vezes você está sofrendo, às vezes o Senhor falou, olha, você vai ser um bem-sucedido profissional numa área X, e você esquece que é necessário passar horas estudando, é necessário se esforçar, colocar, vamos dizer assim, o rosto no caderno, passar ali, às vezes dormir em cima do caderno. Eu lembro que quando estava fazendo seminário, eu estava lendo esses dias, eu achei o discurso que eu fui o orador da minha turma no seminário, e eu estava olhando o discurso, e como sempre eu escrevo uma parte, mas às vezes eu não falo muito aquilo que está escrito, igualzinho. E o Senhor foi me fazendo lembrar, e eu estava lendo, e eu lembrando quantas vezes, que a pastora Cris de prova, que eu pegava e ia estudar 10 horas, 11 horas, meia-noite, 1 hora, 3, 4 horas da manhã, terminando os trabalhos, no dia seguinte acordar às 6 para ir trabalhar, mas eu tinha que fazer o meu trabalho, eu tinha que fazer a minha parte. Para quê? Para se cumprir algo que o Senhor falou para eu fazer, que era seminário. Eu sempre conto esse testemunho, que eu tinha todas as chances de estudar qualquer coisa. Eu poderia ser formado em qualquer área, porque a empresa fornecia as condições para isso. Eu poderia fazer economia, poderia fazer administração, mas o Senhor mandou estudar seminário. E eu ainda lutei, vocês sabem do testemunho que eu falei que eu não queria, mas Ele me fez chegar ali. E aí o Senhor me fez lembrar disso. O deserto, aquelas noites em que eu ficava olhando e falava assim, Senhor, eu tenho que ficar fazendo esse trabalho. E não tem a facilidade de hoje da internet, ainda tem isso, né? Quando eu falo assim, parece que, o que não pegou na internet? Não tinha a internet. Era na época que a gente tinha que ir para os livros mesmo. A gente precisava pegar e se esforçar, mas valeu, porque aquele tempo foi forjando e eu não tinha simplesmente pegava algo e jogava. Era algo que eu conhecia, era algo que eu me esforcei e isso fez eu valorizar. Mas para isso eu precisei passar.
por um período em que a gente às vezes não espera, mas o Senhor dá vitória. E o que dizer, por exemplo, de Abraão, em que a Bíblia diz que Deus o faria dele pai de multidões, só que a sua esposa era estéril? O que falar, amado? O que falar de homens como Daniel, que teve que passar por um momento difícil, onde ele teria que enfrentar leões? E se a gente olhar, a gente vai falar assim, como ele vai vencer leões? Ele não precisou vencer leões, porque quem venceu o leão por ele foi o Senhor. É a mesma coisa na tua vida, na tua história. Quem vai vencer os leões por você é o Senhor dos exércitos. É Ele que luta por você. A Bíblia diz que nunca se viu, nem nunca se ouviu um Deus que trabalha. O Senhor trabalhou, deu ordem aos seus anjos para que Daniel fosse ali guardado dos leões. E o que falar na fornalha? Quando aqueles homens tiveram que enfrentar a fornalha, e a Bíblia diz claramente que o quarto homem estava com ele, ou seja, o Senhor estava novamente com o seu povo. O que falar, amados, de vários e vários testemunhos. E se a gente for para o período de Jesus, o que falar quando Jesus pega e pergunta: o que vocês têm para alimentar essa multidão? 5 pães e 2 peixes. E aí a gente humanamente dizendo, 5 pães e 2 peixes vai alimentar uma multidão? Mas a Bíblia diz que o Senhor multiplicou os pães e os peixes. E assim tem sido na sua vida. O Senhor tem multiplicado aquilo que tem nas suas mãos para que não te falte o pão de cada dia. O Senhor tem te sustentado com o pouco que você tem. O Senhor tem te dado vitória em cima daquilo que você possui, porque Ele diz: eu vou te guardar, eu vou te manter, eu é que vou fazer. Esse é o Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. O que falar quando Eliseu pega e os homens estavam ali trabalhando e o machado cai, e ele pega o cabo do machado e faz machado flutuar. Esse é o Deus que está aqui nessa noite, que faz machado flutuar, que faz morto ressuscitar, que faz enfermos ser curados, cegos enxergarem. Esse é o Deus que trabalha em teu favor, querido. Às vezes a gente não consegue entender. O nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus do impossível. É o Deus, quando a gente cantava esse hino, né? Que liberta encarcerado das prisões. Talvez sonhos estejam encarcerados, mas eu quero declarar em nome de Jesus que nessa noite serão libertos para a glória do nome do Senhor. O Senhor vai trabalhar em teu favor, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fez leão jejuar. É o mesmo Deus que faz com que aquilo que se levanta contra a tua vida também tenha que jejuar. O inimigo pode tentar, mas a Bíblia diz que ele vai ter que ficar ao derredor, porque ao seu redor estão os anjos do Senhor te guardando, te livrando, te protegendo, fazendo com que tudo aquilo que tenta contra a tua vida não te alcance. Em nome de Jesus, querido. Esse é o Deus. Você imagina, Deus dá ordem a Noé para construir uma arca, só que antes nunca havia chovido. Esse é o Deus que trabalha, Ele prepara tudo, Ele prepara a proteção, Ele prepara todas as condições para quando chegar a chuva sobre a tua vida, você não seja afogado. A Bíblia diz que o fogo não te queimará, nem as águas te submergirão, porque o Senhor é o Deus que te guarda. Oh, ribalaba xerequemanai xurianda labai. Esse é o Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Esse é o Deus que tem trabalhado em teu favor, querido. Esse é o Deus que tem trabalhado por você. A Bíblia diz que Jesus fala: eu trabalho, meu Pai trabalha também. O que Jesus está dizendo é que
Às vezes nós não conseguimos entender como as coisas vão acontecer, mas Deus está trabalhando em teu favor. Às vezes você está achando que vai ser do seu jeito, mas Deus tem um jeitinho que só Ele sabe. E eu quero dizer, não tem regra para que seja da mesma maneira sempre. Ele pode te dar livramento de um jeito, num dia, e no outro dia de uma outra forma. Mas uma coisa é certa, Ele dará livramento, porque Ele faz. Ele faz, querido, Ele faz. Às vezes a gente quer entender Deus, e a Bíblia não manda a gente entender Deus. A Bíblia diz que quando Jó estava naqueles enigmas, naquelas questões todas da sua vida, ele diz: onde você estava quando eu formava a terra? Onde estava quando dava nome às estrelas? O Senhor quer dizer para você, querido, não questione Deus, espera porque vai acontecer. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não questiona. O Senhor vai perguntar para você onde eu estava, onde você estava. A gente, às vezes, não consegue entender o tamanho do nosso Deus. O tamanho do nosso Deus, amado, é um Deus tão grande que a Bíblia diz que o seu nome, o meu nome, o nome de toda a população dessa terra está na palma da sua mão. Na palma da sua mão tem o seu nome escrito. E quando Ele olha para a palma da sua mão, eu quero aqui declarar em nome de Jesus, e que Ele diz: esse é meu, ninguém toca. Esse é meu, eu guardo. Esse é meu, vai acontecer as bênçãos que eu prometi. Esse é meu, é quem eu tenho confiado vitória. Creia nisso, querido. O Senhor não mandou. Vocês sabem que eu não estico mensagem para passar tempo. Eu falo aquilo que Ele manda falar. E Ele mandou falar exatamente isso. Eu estou trabalhando em teu favor. Eu estou trabalhando em teu favor. E vai acontecer. A maneira não importa. O tempo não importa. O caminho não importa. Mas vai acontecer. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos.